a paz em Aetheris é uma ilusão. Após a grande guerra que quase destruiu a capital, Luminis, o continente se reergueu sob um equilíbrio tenso entre as 5 grandes casas, Solar e do fogo, Umbri das sombras, Ventor do vento, Nautis da água e Terran de Aetera. Cada uma domina uma faculdade da magia elemental, conhecida como fluxo. A política agora é um campo minado de alianças frágeis, traições silenciosas e ambições disfarçadas de diplomacia. Mas algo está prestes a mudar esse jogo para sempre. Tudo começa quando pescadores encontram um jovem à deriva perto das ruínas da capital. Ele não tem memórias claras, apenas fragmentos de um passado grandioso e doloroso. Seu nome é Silan. E quando ele toca uma pedra espírito, estranhas marcas prateadas brilham em sua pele, um sinal de um poder antigo e adormecido. Adotado por um orfanato local, ele rapidamente chama a atenção das elites. A prestigiosa Academia de Estrategos, onde os futuros líderes das grandes casas são forjados, vê nele uma peça-chave, um talento bruto capaz de desequilibrar o poder em Aetheris. E assim, com o patrocínio de uma figura anônima, Silen é admitido na academia. A vida na Academia de Estrategos é um campo de batalha social. Não basta ser bom em combate ou em dominar o fluxo. É preciso saber jogar o jogo da influência. As salas de aula são laboratórios de moralidade e as provas testam não só o conhecimento, mas a capacidade de manipular, formar alianças e sobreviver à pressão. Desde o primeiro dia, Silan se sente um peixe fora d'água. Como um plebeu entre a nobreza, ele é observado, julgado e isolado. É nesse ambiente hostil que ele conhece as figuras que irão definir seu futuro. Primeiro temos Lessandra, da Casa Solari. Herdeira de um duque, ela é uma mestra do fogo e da política. É fria, calculista e vê o mundo como um tabuleiro de xadrez onde cada pessoa é uma peça a ser movida. Depois vem Dehin, da Casa Venter. Um estrategista genial de fala mansa, especialista em ilusões e no poder da informação. Ele é o tipo de pessoa que sabe seus segredos antes mesmo de você. Em seguida, Oren, da Casa Teron. Leal, impulsivo e com um controle espetacular sobre o elemento terra, ele é a força bruta do grupo, mas com um coração nobre. E por fim, Cera, da Casa Nautis, uma figura enigmática com um domínio profundo sobre as correntes do mar e um oceano de segredos guardados. As provas na academia são brutais. Os alunos são divididos em equipes e forçados a resolver simulações de crises políticas, impor sanções comerciais, mediar conflitos entre vilas ou forjar tratados diplomáticos. É aqui que Silen começa a brilhar. Ele combina um pensamento militar afiado com uma empatia surpreendente, resquícios de sua vida passada que o guiam a tomar decisões mais humanas. No entanto, suas vitórias não passam despercebidas. Nas sombras, um conselheiro da Casa Umbri o observa, sentindo nele a presença de algo muito, muito antigo. Enquanto os jovens aprendem a arte da guerra e da política na academia, o mundo lá fora começa a desmoronar. As cortes das grandes casas se tornam palcos de assassinatos disfarçados de acidentes, casamentos arranjados para selar poder e chantagens que destroem reputações. Por trás de tudo isso, age uma facção secreta conhecida como o Conclave de Cinzas, formado por remanescentes ressentidos da última guerra. Seu objetivo é um só: tomar o controle do Conselho das 5 Casas e mergulhar Aetheris no caos. E para isso, eles possuem uma arma terrível, um artefato do éter, um núcleo de energia capaz de amplificar o fluxo a níveis catastróficos. Silen e seus novos aliados começam a sentir que há algo de errado. Eles descobrem que a própria Academia de Estrategos esconde uma ala proibida, o arquivo das antigas legiões. Lá estão guardados tratados e armas de uma era esquecida, quando os reis governavam com domínio absoluto sobre todos os elementos do fluxo. Dehin, com suas habilidades de infiltração, consegue entrar no arquivo em busca de provas contra o conclave. Ao mesmo tempo, Mira, a garota que resgatou Silen e agora estuda para ser curandeira, encontra textos antigos que falam de uma profecia. Um rei que renasce para equilibrar o mundo ou destruí-lo de vez. As tensões entre as casas explodem. Pressionada por seu pai, Lessandra forma uma aliança estratégica com a Casa Nautis, um movimento que Oren vê como uma traição. Sentindo-se traído, ele abandona o grupo e parte numa perigosa expedição ao norte, seguindo rumores sobre estranhas criaturas de gelo que despertaram. É o momento perfeito para o Conclave de Cinzas agir. Eles manipulam um atentado brutal e plantam evidências para incriminar Lissandra. Com sua aliada prestes a ser condenada, Silen é forçado a intervir, expondo-se e arriscando tudo para salvá-la, mergulhando de cabeça nas intrigas que ameaçam consumir o continente. A expedição de Oren ao norte se revela mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Ele não encontra apenas criaturas de gelo, algo muito mais antigo e sombrio despertou. Entidades do éter, conhecidas como Haremens, estão rasgando o véu que separa o mundo físico da dimensão etérea. Essas criaturas não usam o fluxo, elas o devoram, corrompendo a ordem e transformando a magia elemental em sombras famintas. Por todo o continente, as pessoas começam a ter sonhos compartilhados, vislumbres de um reino perdido, memórias de um mundo que não deveria mais existir. É durante um ritual de conexão com as pedras espírito que a verdade sobre Silen finalmente vem à tona. Ele tem uma visão clara, nítida e avassaladora de sua vida passada. Ele não era apenas um soldado. Ele era Aurion, um general-rei que liderou exércitos e dominou o fluxo como ninguém. E Elfalhu,
falhou em impedir a última grande calamidade que quase destruiu o mundo. O peso esmagador da culpa o assombra, mas essa revelação também lhe concede um conhecimento estratégico sem igual e um domínio parcial sobre a transmutação. A arte de combinar os elementos. Com a ameaça dos Arimen se tornando real, as grandes casas se dividem. Algumas, como a Casa Terran e a Solari, defendem o uso da força bruta, um confronto direto contra as criaturas do norte. Outras, especialmente a Casa Umbri, veem nessa nova energia sombria uma oportunidade, buscando negociar com os Arimens e manipular seu poder para benefício próprio. O Conselho das 5 Casas desmorona em disputas e acusações. É o caos perfeito para o Conclave de Cinzas. Aproveitando a desunião, eles usam o núcleo do éter para executar seu plano final, libertar uma sombra ancestral e poderosa sobre a capital. Luminis, um ser de puro terror capaz de consumir a própria luz. A Éteris está à beira do abismo e o rei renascido Silan precisa fazer uma escolha: carregar o fardo de seu passado e unir as casas ou assistir ao mundo que ele falhou em salvar uma vez ser consumido pelas sombras para sempre. Ecos antigos